A Bíblia diz que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. E como é bom ver as nossas crianças louvando, adorando o nome do Senhor. Sabendo nós que o mundo caminha cada vez mais para tentar destruir as nossas crianças, pervertê-las, tirá-las do caminho do Senhor. E quando vemos as crianças na casa de Deus louvando e adorando, isso enche o nosso coração de gozo, de alegria. Porque as crianças não é o futuro da igreja. As crianças é a igreja. Elas já estão aqui vivendo como igreja, aprendendo a reverenciar, aprendendo a palavra, aprendendo a adorar, aprendendo a cultuar ao Senhor. Amados, eu quero, antes de pregar, ser grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Sou grato a Deus pela vida da igreja, por todos os membros, congregados, visitantes. A igreja é uma família, irmãos. Uma família comprada com preço de sangue. Nascidos não da vontade da carne nem do sangue, mas nascidos pela obra do Espírito Santo. Paulo diz que todo muro de separação foi quebrado, despedaçado, e a cruz nos une, nos formando, então, um só corpo, uma só família. Não há nenhuma distinção, ricos, pobres, preto, branco. Todos nós somos iguais em Cristo Jesus. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Sou grato a Deus também por todos aqueles que têm contribuído. Essa semana nós colocamos a lã de vidro nessa parte de forro ali. Estamos estudando como colocar nessa parte. Queremos melhorar essa ambientação. Já compramos o ar-condicionado, o novo ar-condicionado para a igreja. E eu creio que semana que vem já vamos ter um clima melhor, em nome de Jesus. Espero não precisar ter que colocar lã de vidro aqui em cima. Mas se precisar, eu creio que a turma de homens aqui estão aqui para isso. Amém, irmãos? Se eu contar com esse amém, eu tô... Glória a Deus, glória a Deus. Se coloque de pé, queridos. Hoje eu quero pregar uma palavra, e eu digo de todo o meu coração. Não tenho nenhuma intenção de ver você fazendo barulho hoje, porque hoje Deus quer mexer aí dentro de você. Deus quer te pegar hoje e mexer com a tua alma, mexer com o teu interior. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 31, 32. Diz assim a palavra de Deus. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Podeis assentar, queridos. Preciso da tua atenção, para que Deus possa ministrar no teu coração e você sair daqui entendendo tudo quanto o Espírito Santo quer falar contigo. O apóstolo Pedro foi alguém pela qual se destacou no colégio apostólico. Seu irmão André apresentou Jesus para ele, dizendo: vem, encontrei o Messias. E no primeiro contato que Simão tem com Jesus, Jesus já começa então a trabalhar esse homem, convidando ele para seguir a ele, para deixar a pescaria e se tornar pescador de homens. Pedro é impulsivo, Pedro é espontâneo, Pedro era aquele que fazia e depois pensava, falava depois ia medir o que falou.
Ele tinha um coração muito doado, muito espontâneo. Poderia discorrer aqui e gastar longo tempo do sermão falando sobre Pedro. Mas você conhece Pedro. Eu só vou pontuar aqui algumas coisas que considero importante nessa introdução. Pedro foi alguém que no início do ministério de Jesus, ele viu algo impossível acontecer. Havia passado a noite inteira pescando, e depois de toda a frustração daquela noite, pela manhã, ele empresta o barco para Jesus. Jesus prega do barco dele, e Jesus diz: Pedro, adianta um pouco mais, joga a rede. Ele diz: Senhor, fiz isso a noite inteira, já varremos esse lago inteiro, não tem peixe hoje. Estão de folga, estão de férias, estão em qualquer canto, mas aqui não tem, Senhor. Mas ele diz: eu não vou discutir contigo, Jesus. Mediante a tua palavra nós lançaremos a rede. E a Bíblia diz que ele joga a rede. Para espanto, perplexidade, o protocolo é quebrado. Um paradigma ali é arrebentado, porque era de dia, não era horário de pescar. Não tinham conseguido pescar à noite, muito menos iriam pescar de dia. E diz a Bíblia que as redes não aguentavam, começaram a se arrebentar, tiveram que pedir socorro para outros barcos. Tamanha quantidade de peixe. Aquele homem, ele se espanta e vai até Jesus e diz: Jesus, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Ele está dizendo: eu não sou digno de andar contigo, Jesus. Esse é o Pedro. Foi assim que começou a relação dele com Jesus. Pedro, ele foi para a sinagoga com Jesus um dia. E ele tinha um grave problema na casa dele. A sogra dele estava enferma, estava com febre. Apresentava um quadro de infecção. E aí Jesus disse: Pedro, vou para tua casa. E Pedro, sem hesitar: tá bom, Senhor, vamos para lá. Não sabia como seria, como se daria a chegada de Jesus ali na casa. A sogra dele estava acamada. E Jesus chega lá, toca na mulher. E ele viu o milagre dentro da casa dele. Seus negócios financeiros foram salvos com a presença de Jesus. O seu lar teve uma experiência de mudança e transformação pelo toque de Jesus. E esse homem, na trajetória de 3 anos caminhando com Cristo, experimentou coisas magníficas. Pedro foi o único dos apóstolos que, quando Jesus ele vem andando por cima das águas, que todo mundo estava assustado no meio da madrugada, olhando aquele ser que caminhava sobre as águas, Pedro foi o único que se levantou do barco e disse: se és tu, Jesus, me manda eu ir ter contigo. E ele sai da estabilidade do barco, coloca a perna para fora, pisa sobre as águas, e ali se torna algo sólido debaixo dos pés dele. E ele vai ao encontro de Jesus. Pedro é alguém que subiu lá no Monte da Transfiguração e viu Jesus falar com Moisés, com Elias. E ele ficou ali tão perplexo com tudo isso. Como eu disse, ele era impossível. Ele vira e diz: Senhor, esse lugar é muito bom. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E quando ele está falando, o próprio Pai do céu interrompe Pedro falando e diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Como vos disse, a experiência de Pedro com Jesus foi tremenda, foi impactante. Apenas pontuo aqui para avançarmos com a mensagem. Pedro foi aquele que adentrou a casa de Jairo com a menina de 12 anos que já estava morta. E ele viu Jesus tocar na menina e dizer: Talita cumi, levanta-te, menina. E ela voltou à vida. E essa foi a caminhada de Pedro ali ao lado de Jesus. Pedro é aquele que lá em Cesareia faz a declaração quando Jesus perguntou: que diz os homens que eu sou? É Pedro que diz: tu és o
Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: Pedro, não foi a carne, não foi o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai. Agora, na última semana de Jesus, depois de 3 anos e meio caminhando com Cristo, depois de passar pela faculdade de Jesus, quase chegando no seu momento de ser diplomado, essa última semana, Jesus ele fala com Pedro: escuta, isso é quinta-feira, Jesus vai morrer na sexta-feira. Ele vai morrer na sexta. Na quinta-feira ele fala para aquele que é seu discípulo, é seu amigo, é companheiro, que esteve do lado dele durante grande parte do ministério dele. Coloca o 31. Jesus diz assim: olha, Simão, Simão. Lembrando o nome dele é Simão. Jesus que chamou ele de Pedro. E nesse momento Jesus está dizendo para ele: Simão. Está lembrando ele quem ele era anteriormente. Tu eras Simão, eu te fiz um Pedro. E Jesus agora solta algo que Pedro não conseguiu entender naquele momento. E eu preciso, em nome de Jesus, que você saia daqui entendendo o que o Espírito Santo quer ministrar para você. Porque Jesus ele olha para Pedro, mesmo que ele não entendeu, ele disse: olha, Simão, Satanás vos pediu para você andar como trigo. É, igreja, é muito confortante hoje, no nosso contexto, pregarmos palavras motivacionais, dizer que você é um vencedor, dizer que você é uma pessoa boa, excelente. Mas essa noite Deus reservou para dizer para você que se você não cuidar da tua vida espiritual, tem um inimigo à espreita, esperando o momento para te dar um bote. Em Apocalipse capítulo 12, ela é chamada da antiga serpente. Esperou um momento para dar o bote no primeiro casal. E Eva, sendo tola, conversou, ouviu, cedeu. E nós sabemos as consequências. Jesus agora, ele olha para Pedro e adverte, dizendo para ele que Satanás, escuta, é importante frisar para você, Jesus não disse que era os demônios. Escuta, demônios há muitos. Satanás é um só. O diabo é um só. É o querubim ungido que caiu. É aquele que se rebelou-se contra Deus e carregou consigo a terça parte dos anjos de Deus. Ele é inimigo de Deus, arqui-inimigo dos seres humanos. Por mais que a teologia moderna hoje tenta dizer que o diabo não existe, tenta dizer que o diabo é invenção da cabeça dos pastores, dos teólogos, dos padres. Não, esse ser é destrutivo, é real. Desde o começo da humanidade, ele tem invadido esse território. E os homens têm dado espaço. E ele tem feito um grande campo de destruição, porque os homens deram brecha para ele agir. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, no capítulo 4, verso 27, ele advertiu a igreja dizendo: não deis lugar ao diabo. O próprio apóstolo Pedro, coloca para mim, capítulo 5, versículo 8, ele advertiu a igreja dizendo: vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como leão,
buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Pedro então ele adverte dizendo: olha, o diabo ele é vosso adversário, ele fica ao derredor, ele está ali. Já viu como é que o leão faz? Ele fica à espreita, espera um momento em que pela qual a sua presa não tem para onde correr, não vai ter para onde ir, e aí ele vai dar o bote, e é o bote certeiro. E é assim que o inimigo faz. Ele te observa, ele te estuda, ele fica ali na espreita, esperando o momento para te atacar. Jesus disse: Pedro, aí se voltamos para o texto agora, Lucas 22. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo. Aqui tem um ponto que é importante nós entendermos. Deus, Senhor Criador de todas as coisas, é único, incomparável. Satanás, um ser caído. Claro, não tenho tempo aqui para discorrer dentro do campo da teologia e explicar toda essa dinâmica de Deus no que diz respeito ao lidar com o diabo. Mas uma coisa eu posso lhe dizer: o diabo não tem todo o poder. O diabo é limitado. E tem algo aqui que você precisa entender e levar com muita seriedade. Porque a Bíblia está dizendo que Satanás vos pediu. Significa dizer que ele foi pedir autorização para se andar, Pedro. Ô pastor, então o senhor está dizendo que para ele tocar, para ele fazer, ele tem que ter a autorização de Deus? Literalmente, sim. Ele tem que ter autorização, mas agora que começa o nosso problema. Porque essas coisas têm um aspecto importante que você precisa compreender. Satanás, o nosso inimigo, ele tem uma classificação. Coloca para mim, Rayane. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Nós vamos observar aqui só um nomezinho que é dado a ele. Olha o que diz a palavra. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já... Quem? Por favor, leia forte. Quem? Porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado. Ok. O qual diante do nosso Deus acusava quando? Eu sei que está sendo filmado, mas eu preciso da sua atenção. O único ser que conhece todas as coisas é Deus. Ele é onisciente, entenda isso. Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Deus é o único que é onipresente. Ele está em todos os lugares. Todavia, os seres espirituais não têm matéria. A lei da física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Porém, espíritos não preenchem espaço. Eu e você somos limitados. Se queremos ir para Lisboa, vamos ter que percorrer 130 quilômetros. E se você acelerar muito, você vai gastar no mínimo 1 hora. No mínimo. Deixa eu dizer para você, os demônios não. É assim. Aí eu preciso falar com você. Me dá um telemóvel, por favor. Eu uso o domingo à noite para pregar e ensinar, e ensino pregando. Por isso eu tenho a minha responsabilidade pastoral de pregar e de ensinar. E eu preciso ensinar algo.
Quando você pega o teu telemóvel, não importa onde você esteja, você não está sozinho. Você não vê. Não precisa, deixa o texto aqui. É só você lembrar o que eu acabei de ler. O vosso adversário, 1 Pedro 5,8 diz: vosso adversário está onde? Ao vosso derredor. Ele fica ali ao teu derredor, te espionando, te observando. Marido, você pode esconder da tua esposa, mas no mundo espiritual você está totalmente visível. Esposa, você pode esconder do teu marido, mas você está sendo visível para o mundo espiritual. Filho, tu pode esconder do teu pai, da tua mãe, mas você não esconde do mundo espiritual. As coisas estão rasgadas. Além de um Deus que te vê, os espíritos te assistem, te vê. Agora vamos para a dinâmica da coisa. A Bíblia está dizendo que Satanás, ele é o que? Acusador. E como acusador, ele faz isso de dia e de noite. Escuta o que eu vou te dizer. Ele pega uma lista dos teus erros, do teu pecado. Ele vai lá diante de Deus e diz assim: olha, está vendo fulana, beltrana, ciclana. Ele pecou, ele errou, ele fez. Está aqui, Deus. A tua palavra diz que a alma que pecar, essa morrerá. Ele merece castigo. Só estou esperando o Senhor me dar permissão. Eu quero ir lá. Eu tenho o direito de pegar ele, porque ele não obedeceu o teu mandamento. Ele está fora da tua proteção. Ele não respeitou as tuas leis. Ele violou a lei. Já viu advogado de acusação? Aqueles homens fera que fala e consegue montar uma história onde não existe. É porque você não viu ainda Satanás. É só olharmos o que ele fez com Jó. Ele consegue olhar para um homem reto, íntegro e temente a Deus, que se desviava do mal, e consegue jogar ele contra Deus. E Deus contra o homem. Só que Deus sabe tudo. Ele chega para Deus e diz: olha, Deus, Jó já está fazendo cena. Jó, não é nada daquilo que o Senhor está pensando, Deus. Ele só te serve porque o Senhor fica dando as coisas para ele. Olha como é que ele é maligno. Olha como é que ele é maligno. E ele foi lá pedir autorização para tocar em Jó. Só que Deus sabia que Jó não era mascarado. Jó era íntegro. Jó era verdadeiro. Deus é como se estivesse dizendo: vai lá, Satanás, quebra a tua cara, porque aquele ali é fiel. Só não toca na vida dele, toca nos bens. O que acontece? Ele vai lá, em um dia, ele passa a mão nos camelos, ovelhas, jumentas, mata os 10 filhos do homem. E quando chega no final do dia, Jó olha para tudo aquilo e diz: eu nu, saí do ventre da minha mãe, eu nu para lá voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó não pecou, Jó adorou ao Senhor. O inimigo, ele é terrível acusador. Dia e noite ele te acusa diante de Deus. E ele quer pegar autorização para te destruir. E sabe por que você ainda permanece vivo? Desculpa, René. Vamos lá, Lucas 22, bota o verso 32. Sabe por que você continua vivo? É por causa dessa forma que a Bíblia diz: eu roguei por ti, eu roguei por ti. Tem um intercessor lá em cima, tem um advogado lá em cima, que intercede por mim, por você. João, ele disse: essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado junto ao Pai. É Ele que nos defende. Quando o inimigo quer ali te triturar, te esmagar, Jesus vai interceder e dizer: não, eu paguei o preço por ele. Ó Pai, usa de misericórdia com ele. O Espírito vai mover o coração dele. O Espírito Santo vai lá, vai convencê-lo que ele precisa mudar. Não deixa o inimigo tocar. Ei,
Não espere. Não espere que Deus ele arranque, retire essa proteção. Escuta, tudo tem limite. Tudo tem limite. Eu pergunto aqui, qual é o pai que ama os seus filhos que não os corrige? Por maior que seja o amor, mas se a criança está ali pirraçando, vai chegar a hora e vai dizer, epa, chega. Tem limite. A questão é que o ser humano vai testando o limite da bondade, da misericórdia de Deus. E com isso, peca, não, Deus perdoa. E peca, e Deus perdoa. Queridos, acorda. Tem um inimigo à espreita querendo destruir a tua vida. Jesus disse, olha Pedro, eu roguei por ti, Pedro, para que sua fé não desfalecesse, Pedro. Eu roguei por você, Pedro. Eu intercedi por você, Pedro. Mas Pedro, o nosso irmão Pedro, infelizmente, não entendeu nada do que Jesus estava falando com ele. E sabe o que em meu coração fica uma dor profunda? É que por mais que eu aqui me esforce como pastor, para dizer para você, para orientar você, alguns vão sair dessas portas sem entender o que Deus está falando contigo. Me esforço muito para ser claro, para ser específico, para você entender. E lamento profundamente aqueles que não conseguirem entender o que Deus está falando. Porque Pedro não entendeu. A reação dele não foi boa. Diz a Bíblia, no verso 33, ele diz assim, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Sabe o que ele está dizendo? Satanás, deixa ele vir. Deixa ele vir. Eu estou pronto para tudo. Até que eu tenho que ir para a prisão, morrer contigo, Jesus. Estou aqui, ó. Inabalável. Pedro não estava entendendo. Aí Jesus solta a sentença para ele. Verso 34. Mas Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, eu te digo, Pedro, que não vai cantar hoje o galo antes que você me negue 3 vezes. Você vai negar que me conhece. Aquilo que adentrava nos ouvidos dele era quase que inacreditável. Peraí, Jesus, andei 3 anos e meio contigo, estou aqui, eu estou provando lealdade, estou dizendo que sou leal, e o Senhor está dizendo que é hoje eu vou te trair, eu vou te negar. Por favor. Ei, sabe por que Deus te adverte tanto na palavra? É porque Ele ama você. Sabe qual é o nosso grande problema? Nós ignoramos os avisos de Deus. Deus está avisando para mim e para você. Tem um pecado à espreita da nossa vida. Há um abismo aberto, há um inferno de boca aberta esperando eu e você errar, pecar, abandonarmos o Senhor para nos engolir. A palavra de Deus, ela não mente, ela é fiel, ela é verdadeira. Em toda a palavra de Deus você vai ver Deus te advertindo. Mas o problema do homem é que ele não ouve as advertências de Deus. Não importa o quanto a palavra às vezes é ministrada, é pregada, sempre arranjamos desculpa, dizemos nós vamos se sair bem, eu me resolvo depois eu me acerto, depois eu me conserto, eu vou dar um jeitinho. Jesus estava dizendo, Pedro, essa noite tu vai me negar, Pedro. Você não vai aguentar o tranco, Pedro. Tem coisa grande vindo contra você. Tem coisa que vai te arrancar, vai te arrebentar. Eu estou orando, estou rogando por você, mas você precisa, Pedro, entender. Igreja,
Nós estamos na reta final. Nós estamos indo embora. O diabo sabe disso e ele não vai querer perder você. É por isso que ele tem um ódio terrível. Ele quer te segurar, te prender. Escuta uma coisa. Quando ele estava com Jesus no deserto, ele disse para Jesus: eu vou te dar tudo isso se você me adorar. É por isso que hoje o diabo quer encher as pessoas de bens, quer encher as pessoas de coisa, para que você não adore a Deus, mas para que você sirva a Ele. Não caia no conto do diabo, não caia no engano dele. De que adianta você ter coisas na terra se você perder a vida eterna? De que vale todas essas coisas? Vamos voltar para o texto. Então, Jesus advertiu Pedro, mas Pedro ouviu aquilo e não se importou. Pelo contrário. Não, volta para o 33. Pedro, ele tem uma posição aqui de orgulho, autossuficiência. Talvez esse seja um dos, não posso dizer o primeiro, mas um dos elementos que produziu a ruína de Pedro. Todas as vezes que você se acha autossuficiente. Mas o que eu falo de autossuficiente? Não é se sentir gigante, herói da fé. Autossuficiente é você colocar como dono do seu narizinho e dizer: eu sei me resolver, Deus. Eu sei me resolver. Eu sei tua palavra. Eu sei tudo que o Senhor disse. Mas o problema é que você ignora os avisos de Deus. O problema é quando nós ignoramos os avisos do Senhor. Você pode ter o melhor motorista do mundo, mas se ele pegar a autoestrada e ele não observar as placas, ele vai destruir a vida dele. Mas eu conheço a estrada, conhece? E se tiver obra? E se tiver algo quebrado? A sinalização está ali advertindo: diminua a velocidade. Lá no Brasil, nós abrimos uma congregação bem no interior. E a primeira vez que eu viajei para lá, era uma estrada com muitas curvas. E eu tomei um choque, porque quando chegamos em uma parte da estrada, tinha uma placa muito grande dizendo assim: não ignore os avisos. 80, 60, 50. Mas chegou um trecho que eu achei, gente, isso é o cúmulo do absurdo. Eu nunca vi isso. 20 quilômetros. E era uma descida muito íngreme. E eu até brinquei com a minha esposa. Eu falei: olha, o engenheiro colocou isso e eu diminuí a velocidade. Quando eu cheguei lá embaixo, eu fui entender de fato o que significava aquilo. Na curva da estrada tinha uma relva que estava ali. E eu consegui enxergar bem, foi na volta, porque na ida não dava para ver, que era muito rápido. Havia dezenas de cruzes ali naquela relva. Depois eu fui saber a história. Um ônibus desceu ali e não conseguiu parar, porque a curva lá embaixo era muito acentuada. E com isso morreram todas as pessoas que estavam naquele ônibus. Sabe por que Deus ele te adverte? Diminua a tua velocidade. É porque Ele sabe que o perigo está lá na curva, está lá embaixo. O Espírito Santo ele fica te advertindo: cuidado, cuidado, te alertando. Olha quantas pessoas que hoje já perderam a vida, perderam a salvação, porque não deram ouvido aos avisos de Deus. Poderia aqui falar de tantos e tantos, mas eu preciso terminar a mensagem. Mas quantos filhos de crente que morreram sem salvação? O pai dizia: vamos para a igreja, vamos servir a Deus. Quantas pessoas que o pastor ligou: olha, volta para Jesus, acerta com Cristo, depois eu faço, depois, esse depois nunca chegou. Deus ama você, Deus ama a tua vida.
Só que Deus não vai arrebentar nem arrombar teu coração. Ele vai bater. E Ele vai dizer, eu posso entrar, eu posso entrar, eu posso entrar. Se você deixar, Ele vai entrar, Ele vai mudar, Ele vai transformar, Ele vai fazer uma obra. Mas se você não deixar, Ele vai ficar de fora. Pedro, na sua autossuficiência, saiu dali, foi para o jardim do Getsemane. E aqui tem algo muito forte, irmãos. Escuta, igreja. Escuta. Jesus vai para o Getsemane com seus discípulos, deixa uma parte ali, caminha com Pedro, Tiago e João, vai um pouco mais e vai orar. E ele diz, a minha alma está agoniada, ore comigo, ore comigo. Eles estão ali no jardim da oração. Jesus está todo ensanguentado, grandes gotas de sangue rolavam do seu rosto. E o que Pedro fez, irmãos? O que Pedro fez? Pedro dormia. Ei, eu sei que você tem cansaço físico, isso é normal. Eu sei que nós nos afadigamos. Mas não dá para você trocar o teu tempo com Deus pela cama. Você tem que alimentar a tua alma, teu espírito. Pedro não levou a sério o que Jesus está falando. Olha, vigiai, orai, para não cair em tentação. Ore um pouco comigo. E quando Jesus diz assim, olha, nem uma hora, Pedro, você consegue orar comigo? Ei, igreja, por favor, eu não estou aqui para te bater, eu estou aqui para te divertir. Quanto tempo você passa na Netflix? Quanto tempo você passa no jogo? Quanto tempo você passa na internet? Quanto tempo você passa em tantas coisas? E você não reserva um tempo para falar com teu pai? Você não reserva um tempo para estar com Deus? E aí você quer livramento, você quer que Deus quebra arco, corta a lança, destrói as artimanhas, despedaça as armadilhas. Como, irmão? O Espírito Santo está lá dizendo, vai clamar, vai orar. Ele quer ministrar a você, mas você não para ouvi-lo. Você não para escutar Deus. Você não se volta para a palavra. E Pedro não orou. Em um dado momento, Jesus diz, vamos, levanta. Levantai-vos, porque já é hora. E aí Pedro, quando viu aquele monte de homens que chegaram ali, era escuro, irmãos, não tinha energia elétrica, era tochas de fogos que os homens traziam ali para iluminar aquele jardim. Quando botaram a mão em Jesus, que prenderam ele, o Pedrão virou um gigante. O Pedrão agora, ele disse, não, peraí. Ele passa a mão numa espada, vai na orelha do servo do sumo sacerdote, arranca a orelha fora. Mas ele não foi para arrancar a orelha, ele foi arrancar a cabeça. Ele acertou a orelha. Jesus pega aquela orelha caída no chão ali, coloca no lugar, cura e diz, Pedro, guarda essa espada. Escuta, igreja. Jesus, Pedro, o que você está fazendo? Você está pensando que eu estou desprotegido? Se eu quisesse, Pedro, eu pedia, o meu pai mandava 12 legiões de anjos lá do céu e vinha aqui me guardar e me protegia. Irmão, desculpa, mas eu preciso dizer, Deus não precisa da nossa ajuda, irmãos. Somos nós que precisamos da ajuda dele. Às vezes queremos meter a espada, achamos que vamos resolver. Ei! Não tente ultrapassar limites que não é da sua conta. Pedro está tentando se intrometer com aquilo que não é dele. E quantas vezes metemos os pés pelas mãos? Quantas vezes que queremos pegar a espada? Pedro tem que o ato da precipitação, é um homem precipitado. Arranjou problema para a cabeça dele. Mas Jesus ainda, no seu ato de bondade e misericórdia, disse, olha, vocês já me têm a mim, deixa que esses vão embora. E olha, todos eles, só João. O resto tudo vai embora. Quando a prova bate, quando a luta chega, alguns abandonam a caminhada, deixam para trás, trocam Jesus por outras coisas.
Mas tem um dado aqui que me chama a atenção. É que Pedro, ele não se dá por satisfeito. Em Lucas capítulo 22, o verso 54 diz que Pedro, ele não vai embora. Pedro seguia-o de longe. Ele passou a seguir Jesus de longe. Aquele que andou tanto e tantas as vezes com Jesus lado a lado, agora já não está mais, está afastado. Quantos que estão caminhando dizem: olha, pastor, eu só não estou na igreja, mas na minha casa eu sirvo ao Senhor. Do meu jeito eu sirvo a Deus. É da minha forma, mas não percebe que está fazendo igual Pedro, está ficando longe. Longe do aprisco, longe do pastor, caminhando longe. E Pedro aqui, ele está seguindo Jesus de longe. E de longe esfria o coração. De longe as nossas motivações já não são mais tão puras. E Pedro não percebe. Aí Pedro comete um outro erro. Diz a Bíblia no verso 55 que era uma noite fria. Eles acenderam fogo ali no pátio. Entenda, a coisa está pipocando lá dentro. De um julgamento injusto lá, estão querendo a cabeça de Jesus de qualquer jeito. Do lado de fora está um frio retado. Aí eles fazem uma fogueira lá no meio do pátio. Todo mundo assentado. Quem é que chega lá? O Pedrão. Se acomoda, se assenta. Meu Deus. É campo minado. É território do inimigo. E Pedro vai sentar no meio deles para se esquentar. Igreja. Mundo é mundo, igreja é igreja. Não dá para você sentar no meio das coisas mundanas, profanas e querer aquecer teu coração. É melhor você passar frio nessa terra do que você se contaminar com o fogo desse mundo. Tem muita gente se aquecendo com o fogo desse mundo, com a alegria desse mundo, com os prazeres desse mundo, mas está longe de Jesus. Jesus está lá do outro lado. Pedro se assenta na roda dos escarnecedores. Ele vai se assentar no meio do lugar errado. E aí então, diz a Bíblia que uma mulher, uma criada, se dirige a Pedro, verso 56, vendo estar assentado ao fogo, puseste os olhos nele e disse: este também estava com ele. Você estava com Jesus. Pedro tremeu o coração. Ele não esperava por aquilo. E a reação dele é, verso 57, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Tentou terminar o assunto ali, fechar a conversa. Se levanta, vai dar uma volta. Mas aí, o medo dele, a desconfiança dele, fez ele negar Jesus na primeira vez. Em João, porque lembrando, os 4 evangelhos narram esse episódio de Pedro. No capítulo 18, no versículo 25, diz que Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe então: não és tu também um dos seus discípulos? E ele negou e disse: não sou. Negou a primeira para uma criada. Depois alguém chega lá e diz: ei, é você mesmo. Você tem uma fala, tu é Galileu. Você tem uma fala diferente, você está sendo denunciado. E ele diz: não, eu vou avançar para terminarmos o sermão, irmãos. João, no verso 26. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi no horto com ele. Agora a coisa ficou feia. Primeiro era uma criada,
Depois foi uma outra pessoa, mas agora era um parente de Malco. É alguém que esteve lá no Getsemane, que viu o bravão, que cortou a orelha de Malco. Agora era uma questão de vida ou morte, porque iriam dizer, olha, esse aqui não somente estava com ele, mas tentou matar a gente. Como é que você se comporta diante do perigo? Você é ou não é de Deus? Você é ou não é do Senhor? Pedro, nesse momento que vê que a coisa ficou feia. E tem um outro ponto, irmãos, que diz a Bíblia. Agora vamos voltar para Mateus capítulo 26, verso 74. A gente soma a narrativa dos evangelistas e vamos compreendendo algumas nuances. Diz a Bíblia, então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. Ele tinha que se safar ali. Ele quer salvar a pele dele. E ele começa a espraguejar. Agora ele começa até mesmo a xingar. O seu linguajar agora se torna podre. Em Lucas, capítulo 22, verso 59. E passada quase uma hora, um outro afirmou, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que disse. Não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Espraguejou. Negou por 3 vezes. Aí o galo cantou. Mas tem uma coisa que só Lucas diz dos 4 evangelistas. Ocorre 2 coisas aqui. Eu vou terminar a palavra com essas 2 coisas. Primeiro o galo canta. Então Pedro se lembra. Mas o verso 61 é muito mais forte. Sabe por quê? Na hora que ele nega a 3ª vez, o galo canta. Jesus, ele é transferido de uma sala de julgamento para outra. E nesse momento que Jesus, ele passa, os olhos dele batem nos olhos de Pedro. Dentro do olho. E o galo cantando. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra, como lhe havia dito, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Tem uma dor na alma de Pedro agora. Está ferido, está machucado. Vai fazer o quê? Ele não creu na palavra. Jesus horas antes tinha dito isso para ele que ia acontecer. E ele não creu, ele não pediu misericórdia, ele não pediu ajuda. Ele não caminhou em direção a uma vitória para que isso não ocorresse. E agora tudo que resta para ele é uma amargura de alma, um choro profundo. Ei, igreja, hoje o galo está cantando para você. É o Espírito Santo hoje dizendo para você, ei, lembra-te de que eu te disse que você poderia cair, que você poderia errar, que você poderia pecar. Mas hoje Deus não está olhando para você com olhar de condenação. O olhar de Jesus é para te lembrar, ei, eu te disse que você poderia cair, mas eu posso te levantar, eu posso te erguer, eu posso construir algo novo em você, começar algo novo na tua vida. Se coloque de pé. Mas tem algo que eu quero terminar para orar com você. Pedro chorou amargamente.
engolindo choro, soluçando. Não tem consolo. Não tem mais o que fazer, já era. Horas depois Jesus iria morrer. Coração despedaçado, amargurado, aflito, dolorido. Mas o domingo teve concerto para Pedro. Domingo Jesus, quando ressuscitou, disse: avisa para Pedro que eu quero me encontrar com ele. Mas eu quero chamar a sua atenção, queridos. Se você não der ouvido à voz de Deus, pode ser que o olhar de Jesus para você não vai ser ele saindo de uma sala, de um tribunal, não. Vai ser do trono dele. E você irá lembrar quantos cultos eu participei, quantas vezes que eu li a palavra, quantas vezes que eu ouvi pastores pregando. Só que aí você vai chorar amargamente, mas só que quando lá você estiver, não tem mais jeito. O jeito é agora, o momento nosso é o hoje, é esse o momento. Hoje nós podemos chorar e somos consolados, mas lá não tem consolo. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Eu quero perguntar se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus e quer fazer isso hoje. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se tem alguém que se desviou do evangelho, que está afastado, hoje Jesus está te chamando. Hoje Jesus não quer te envergonhar. Você não tem que se preocupar com quem vai falar, com A, com B, com C. Talvez Pedro, quando foi ali dito para ele que ele negaria, ele não quis assumir diante dos discípulos, dos apóstolos que ele estava, que ele seria alguém fraco. Talvez ele quis externar na sua fortaleza, dizendo: todos podem te negar, eu não. Deus sabe. Deus sabe o que passa no teu coração. Hoje Ele quer te dar um abraço e dizer: meu filho, vamos começar tudo de novo. Minha filha, vamos começar tudo de novo. Deixa eu te erguer, deixa eu te levantar. Deixa eu tomar a tua vida e colocar as coisas em ordem. Deus não quer que você chore amargamente lá no final. Ele quer hoje tomar você pelos braços. Se você tiver que chorar, mas tem que ser agora. Chore arrependido, chore buscando perdão, chore buscando a graça, chore buscando a misericórdia.